Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta terça-feira o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24. Neste Evangelho nós vemos o Senhor levantar um discurso contra 3 cidades da região da Galileia, que inclusive era a região de onde o Senhor tinha a sua origem, Jesus da Galileia. E neste momento que o Senhor faz esta investida contra estas 3 cidades, Ele o faz porque foram lugares em que se tornaram palco de grandes milagres do Senhor. São cidades que receberam muitos sinais que o Senhor estava realizando. Mas ainda assim é interessante que estavam fechadas, As pessoas destas cidades estavam fechadas à ação do Cristo, estavam fechados à fé. E por causa disso que são comparadas de maneira negativa a cidades que eram consideradas pagãs, como por exemplo Sodoma, que era uma cidade que não era apenas considerada pagã, como é uma cidade que tinha sido considerada amaldiçoada, que Deus havia mandado um castigo sobre ela, porque estava completamente desviada do projeto de Deus e vivendo em pecado. Mas é interessante que quando Jesus fala com tanta severidade contra estas cidades, que não conseguiram se abrir à fé e aceitar o dom da salvação, porque ele não fala no sentido de que estas cidades deveriam também ser castigadas pela sua maneira má de agir, de proceder, de receber a palavra de Deus com descaso. Mas o Senhor, por meio dessa lamentação, dessa investida contra as 3 cidades, na verdade, está fazendo a elas um convite à conversão, para que essas cidades começassem a perceber o caminho que estavam trilhando e voltassem à esperança. Esta é uma mensagem de esperança do Senhor. É uma mensagem que as chama à conversão para que acolhessem, por meio dos sinais, dos milagres que Jesus estava fazendo, uma prova verdadeira de que o reino de Deus havia chegado. Eles viam o Cristo, viam o Messias, viam o Salvador, mas não eram capazes de dar crédito àquele que ali estava. Por isso que é importante também, meus irmãos e irmãs, sempre olharmos a nossa vida para podermos observar a presença de Deus nela, reconhecer a presença de Deus no nosso proceder, tentarmos compreender por quais caminhos nós estamos indo, se estamos ou não acolhendo com fé a presença de Deus em nossas vidas, nos fatos e nos acontecimentos que sobrevêm a nós, para que desta forma nos voltemos sempre ao Senhor e nosso Deus. Da mesma forma que o Senhor fazia sinais por meio dos milagres para que aquelas pessoas encontrassem novamente o seu caminho rumo a Deus, precisamos olhar os sinais de Deus em nossa vida para trilharmos este nosso caminho de uma constante conversão e busca de Deus. Peçamos ao Senhor Jesus que abra sempre os nossos corações para enxergarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, esta realidade da presença de Deus e que também pelo Espírito Santo tenhamos sempre coragem, força e perseverança para continuarmos no nosso caminho de conversão pessoal, para nos aproximarmos do Senhor Deus. Ouçamos, portanto, este convite e nos lancemos com confiança no caminho do Cristo. Que Deus nos abençoe.